Vamos ver, gente. Rogério Marinho tomando invertida na histórica sabatina do Gabriel Galípolo do Banco Central. Tá lá no canal da Mídia Ninja. Vamos lá. Foi conquistada com o Plano Real, e eu não quero de maneira nenhuma parecer que foi uma coisa que foi rápida ou simples. Os primeiros textos da moeda indexada são discutidos ainda ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, o Plano Real vai ser colocado em prática só em Faltando 94, 160 de superchat, em gente. poucos meses ali, né, a redução da inflação a partir da implementação do RV e do Plano Real. Nesse caso, me parece que a normalização da política monetária vai demandar uma série de reformas contínuas, muitas vezes reformas que não estão simplesmente dentro da alçada do Banco Central e que não vamos assistir, não vamos ter uma bala de prata disponível, né? Vai demandar bastante debate com a sociedade, discussão, para que a gente possa conquistar isso. Me permitam também contextualizar um pouco o que eu gostaria de falar, o que falarei, aliás, diante das doutas explicações que me antecederam, né? Até me deu uma responsabilidade muito maior, né? E visões díspares aqui, algumas delas na contramão do que eu imagino que seja o ideal, o adequado para o país, o que é bom, porque mostra a pluralidade, né, que essa casa tem. O presidente Galípolo, que eu sou solidário a Vossa Excelência. Eu imagino as dificuldades que Vossa Excelência tem na condução de uma política monetária que tem que levar em consideração pressupostos básicos de dar estabilidade e sanidade, né, ao nosso sistema econômico e financeiro. E fazer isso na contramão do que o governo, durante 2 anos, colocou como se o Banco Central fosse o grande vilão desse processo. Só que o Banco Central mudou. Vossa Excelência foi indicado pelo governo que aí está, e a maioria daqueles que fazem parte com Vossa Senhoria da diretoria também. E nem por isso mudou a forma como o Banco Central tem se comportado. Uma forma que eu quero aqui deixar consignado: responsável, na contramão das diatribes que são faladas praticamente diariamente por aqueles que comandam o governo. Exceção de Vossa Excelência, viu, senador Jacques Wagner? Vossa Excelência até que é bastante sóbrio. Mas o líder do PT da Câmara, o senhor Lindenberg, meu Deus do céu, né? Ele e a ex-presidente do PT, a senhora Gleisi Hoff, que hoje é ministra do Estado, passaram 2 anos e meio dizendo o seguinte: tudo que está errado no país foi o Banco Central e aqueles que nos antecederam, olhando sempre pelo retrovisor. Em primeiro lugar, eu acho que um debate dessa natureza seja uma certa polidez ao nos referirmos a governos de uma maneira geral. Então, eu quero dizer que este governo é um governo que ganhou pela eleição. Este presidente foi eleito e reeleito e reeleito e eleito novamente pelas urnas e nunca atentou contra a democracia. É importante deixar isso muito claro. Mesmo a presidente Dilma, que também foi eleita e reeleita... Ótimo dia, Lucas. E quando foi retirada a partir de um crime inventado de pedaladas fiscais, respeitou as instituições e o nosso partido, é importante. Bom dia, Andréa. Não quebrou, nem invadiu, nem destruiu nenhum símbolo da República Brasileira. Então, essa é uma questão que a gente precisa sempre pontuar para não deixar passar de que nós estamos falando de um governo democraticamente eleito, de um governo que já foi reeleito, eleito, e que de outros 2 governos. E neste período, eu estava vendo uma comparação. O Brasil, na década de 60, era responsável por 26% do PIB de toda a América Latina, toda a América do Sul. Em 2025, o Brasil é responsável por 51% do PIB da América do Sul. Então, nós estamos falando de um país que saiu da 13ª, beirando a 14ª posição em comparação com outras economias em termos de tamanho, para um país que está entre as 10 maiores economias e a 6ª maior economia em transação comercial. Então nós estamos falando, não é de uma catástrofe, não é do fim do mundo, porque esse sentimento que a gente passa para o povo brasileiro para fazer política, de que estamos sempre no fim do mundo,
é sempre o velho complexo de vira-lata que a gente vai buscar para poder quebrar a autoestima do brasileiro, quebrar a expectativa de um futuro e de estímulo para que as pessoas possam investir e fazer esse país acontecer. E isso eu vi entre 2011 e 2015 e depois o golpe, e depois o 2013, e depois não éramos capazes de fazer a Copa, não éramos capazes de organizar uma Olimpíada, perdemos a oportunidade de mostrar esse país com grandiosidade para toda a população mundial e ganhar do ponto de vista do turismo e de mostrar o que é o Brasil para o mundo, porque ficamos numa disputa interna entre o complexo de vira-lata e a perspectiva de consolidar a nossa autoestima. Venceu naquele momento, com 2013, o complexo de vira-lata. Quebrou a nossa espinha dorsal quando derrotou a nossa autoestima. Porque um povo só é derrotado, primeiro ele é derrotado, quando a sua autoestima ela é abatida. E eu me recuso a abater a autoestima do nosso país no momento em que a gente tem menor desemprego, no momento que a gente está crescendo a uma taxa, nesses 2 anos, de aproximadamente 3%, na média 3% ao ano, no momento em que o país sai da 14ª economia do mundo para a 10ª, para a 6ª em transações comerciais, no momento em que a gente sai de um déficit de 240 bilhões em 2023 e cai para 0,09 em 2024, no momento em que este país, ao contrário de outros países, tem respeitado, e este governo tem respeitado, aquilo que, de forma soberana, este Congresso tem definido, como, por exemplo, a autonomia do Banco Central. Enquanto isso, aqueles que acusam a gente não conseguem falar nada sobre o que está acontecendo no mundo, neste momento que gera instabilidade para todo mundo. E gera instabilidade e vai atingir, pode atingir todos nós, mas foi colocado o chapéu na cabeça do MAGA. Não é MAGA ou MEGA? MEGA, né? Eu nem sei, porque eu acho um absurdo. MAGA, certo? Bota o chapéu na cabeça e essa tragédia traz instabilidade cambial, essa tragédia traz uma instabilidade para toda a humanidade e quebra todo um esquema construído no pós-guerra, que estabelece regras contratuais de comércio internacional, de convivência, de contenção do excesso de força de uma nação sobre outra. Eu quero saber o que está sendo dito aqui sobre isso. Absolutamente nada. Este que era o farol desses ideólogos está querendo acabar com a autonomia do Banco Central. Mas era o farol desses ideólogos. O trumpismo era a outra face do bolsonarismo no Brasil. Como é que convive com tanta contradição? Eu acho que a gente tem tarefas a cumprir. Muitas. Uma delas é como o Brasil deixa de ter uma dívida pública bruta, distante da dívida pública líquida. Porque isso é 1 trilhão e 700 bilhões aproximadamente, que eleva a nossa dívida líquida, que equivale, mas para fins de relação dívida-PIB, é a bruta, não é a líquida. Quando a gente resolver isso, e para resolver isso, precisamos discutir qual é o papel do Banco Central em relação aos fundos, porque neste país, quem tem 75% da liquidez não são mais os bancos, são os bancos através de fundos, que o Banco Central não tem autonomia sobre eles. Eu quero saber se esta casa vai conceder de fato autonomia para a gestão monetária, para lidar com esses fundos que têm 75% do dinheiro. Isso é fundamental e não blá 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 de muita conversa ideológica sobre um tema tão profundo quanto este profundo. Outra coisa, quem define o valor do dólar não é o governo de plantão. Quem define o valor do dólar é, por exemplo, as maluquices
e a dependência do mundo de uma única moeda para fazer comércio exterior e para alimentar o déficit trilionário em dólar dos Estados Unidos. Como é que nós vamos? A gente não pode fazer muita coisa, mas pode. Nós lideramos, junto com outros países, um bloco econômico que tem 40% de toda a riqueza do mundo. E que se a gente tiver uma moeda para negociar entre esses países, o dólar já vai enfraquecer e já vai interferir muito menos na vida de outras nações em desenvolvimento. E aí entra um elemento de complexidade adicional que vale eu mencionar aqui, quando você é autoridade monetária de um país emergente, vamos dizer assim, ou de uma economia que não tem uma moeda que é uma moeda internacional. Aquilo que eu comentei agora há pouco, de que você tem a autoridade monetária geralmente está no contracíclico, né? Ou seja, ele está sempre tentando fazer algo na direção oposta do que está indo a economia. Se a economia está andando rápido demais, gerando pressão inflacionária, e o consumo está muito acentuado para aquela capacidade de oferta subir juros para tentar conter, e o inverso também é verdadeiro, se a gente vê desemprego, aí tentar flexibilizar as condições monetárias. Mas essa é uma regra que é praticamente o livro-texto, vamos dizer assim, de um banqueiro central de uma economia avançada. Para uma economia emergente, ele deve considerar isso mais o cenário internacional, ou seja, a política monetária do país que detém a moeda internacional também tende a afetar o valor da nossa moeda, a dinâmica da nossa economia, e a partir daí, muitas vezes, cabe ao Banco Central ter de responder, aumentando, por exemplo, o prêmio em função de um momento de aversão a risco. Para dar um exemplo hipotético, se eu tenho aqui uma aversão a risco aumentando e você entende que o papel de um país emergente é um papel que detém e apresenta maior risco, muitas vezes você vê autoridades monetárias de países emergentes, mesmo no momento de desaceleração econômica, tendo de manter a taxa de juros mais elevadas para manter um prêmio, para oferecer um prêmio maior para quem decidir investir no país e aí conter um processo de desvalorização da sua própria moeda. Eu vou começar discutindo o cenário internacional, porque eu acho que esse tem sido, com certeza esse tem sido o vetor principal na determinação da dinâmica dos preços de mercado hoje. E acho que a gente está entrando hoje numa terceira fase, vamos dizer assim, do que é a leitura do mercado sobre o governo Trump. E aí é importante ressaltar que ao Banco Central não cabe, ou é menos relevante, a opinião que os técnicos do Banco Central ou o presidente do Banco Central têm sobre efetivamente alguma coisa como um governo ou uma política especificamente. A gente está sempre trabalhando dentro do nosso mandato da estabilidade monetária e estabilidade financeira em entender como é que os mercados e esses preços que refletem a estabilidade financeira e monetária estão interpretando essas ações. Então aqui é muito mais uma leitura de como o mercado está lendo do que efetivamente uma leitura do Banco Central. Eu vou tentar separar essas três fases meio por trimestres, assim. Então eu poderia dizer que no último trimestre de 2024 existiu uma interpretação por parte do mercado do governo Trump mais benigna, no sentido de que seria uma gestão mais pró-mercado. Esta gestão mais pró-mercado tenderia a reduzir impostos e regulamentação sobre empresas, provavelmente tentando substituir parte dessa base de arrecadação do governo norte-americano com tarifas, mas que não se imaginava que seriam feitas de maneira drástica ou de uma vez só. Se imaginava mais gradual ou até que fosse de maneira mais errática, como foi no primeiro mandato do presidente Trump. E que isso impulsionou uma visão mais benigna para a economia norte-americana, impulsionando o valor dos ativos, especialmente o dólar, e ativos americanos como equities, como preços de ações, em função dessa perspectiva de menor tributação e de uma economia mais pujante. Lembrando que a economia já vinha num cenário de bolsa americana crescendo bastante, um cenário de economia próxima ao pleno emprego, né, e migrando ali para se aproximar da meta de inflação. Depois, ao longo do primeiro trimestre deste ano, aquilo que está presente no balanço de risco que o Copom comunicou na sua primeira decisão em janeiro, da possibilidade do impacto tarifário
produzir algum tipo de desaceleração na economia norte-americana e, por consequência, pelo tamanho da economia norte-americana, uma desaceleração na economia global, foi ganhando força. Aquilo que a gente fala em janeiro vai ganhando força e vai tendo esse entendimento de uma possibilidade de que as tarifas possam desacelerar a economia e, para além das tarifas, a própria incerteza. O fato de você ter muita dúvida sobre o que vai acontecer, e essa é uma incerteza meio exponencializada, né? Você tem uma incerteza sobre o que irá ocorrer, ou seja, quais são as tarifas que vão ser implementadas, dado até as idas e vindas que nós temos assistido, e uma vez implementadas, quais são os desdobramentos que se tem sobre as cadeias produtivas. Então, você tem dúvidas sobre o que vai ocorrer e quais são os efeitos sobre aquilo que vai ocorrer. Esse cenário foi ganhando força ao longo desse primeiro trimestre, o que sinalizou já uma ideia de um dólar mais fraco e uma atividade econômica mais fraca nos Estados Unidos. Essa foi a dinâmica que foi ganhando predominância ao longo do primeiro trimestre. E agora, nós estamos meio no limite de uma interpretação que oscila entre essa que eu acabei de dizer, de alguma desaceleração em função da própria incerteza que foi gerada, que posterga consumo, posterga investimento, para um cenário de possível aversão a risco, ou seja, de que você teria uma escalada nessa disputa e nessa guerra tarifária e que essa escalada pode trazer um cenário de uma desaceleração mais abrupta e mais forte em função disso. Num cenário como esse, é comum que os investidores busquem se proteger com ativos mais líquidos e ativos que ofereçam menos risco. O que costuma já ser absolutamente desafiador para economias emergentes, quando isso acontece, e não é positivo do ponto de vista da dinâmica econômica, porém agora está num cenário ainda mais complexo, porque nós estamos falando de um cenário de aversão a risco, onde aquilo que é conhecido como o ativo de última instância, ou o ativo mais seguro da economia, Tava vendo os comentários de vocês, seja, o Galípolo historicamente, decepciona quando um você tem pouco cenário sim, de aversão mas de risco, o que você não dá para negar que é costuma fazer preparado, correr né? para o dólar ou para correr para títulos soberanos norte-americanos. Como desta vez Diferente desse o pangaré centro da crise bolsonarista. está vindo do própria economia norte-americana, é perceptível entre os agentes econômicos uma dúvida sobre para onde se deve procurar proteção no momento de aversão a risco. Esse é o cenário que a gente está entrando, por isso que a gente está vendo alguns cenários de arbitragem entre moedas de alguns países, ou o próprio preço do ouro, como o ouro tem se valorizado e batendo recordes, a gente tem assistido, então esse é um cenário de preocupação. Esse cenário, e aí um pouco do que o senador... Obrigado pelas contribuições, viu, gente? Sobre o remédio ser amargo e os dois lados. Primeiro ponto a vida, e não é por acaso que a comunidade de banqueiros centrais costuma ser unida. A vida do banqueiro central sempre é uma vida de estar meio no contrapé, porque o que o Banco Central tem de fazer, se conseguir fazer bem feito, é estar numa política anticíclica ou contracíclica. Ou seja, eu usei já a metáfora do chato da festa algumas vezes, mas não é chato da festa porque tem algum tipo de satisfação em ser chato. E simplesmente porque o seu papel é, quando a economia está aquecida, você tentar fazer uma política anticíclica, ou seja, você tentar a mais aquecida do que ela poderia ir, gerando pressões inflacionárias, você deveria tentar segurar a economia, refrear um pouquinho a economia para que essa pressão inflacionária não virasse uma espiral e, a partir daí, como bem disse o presidente Renan, não se perdesse o controle da estabilidade monetária, né? Num caso contrário, exatamente, você Marcos, vê a economia perdendo dinamismo e desacelerando, é nesse momento que o Banco Central tende a flexibilizar a política monetária justamente para permitir condições financeiras mais favoráveis ao investimento e ao consumo e à retomada do crescimento. Daí que eu disse que você costuma ser esse sujeito na festa, e quando a festa está ficando muito aquecida, o pessoal está subindo em cima da mesa, você tira a bebida da festa, mas também quando o pessoal está querendo ir embora, você fala, está chegando mais bebida, fiquem tranquilos, vai ter música, podem continuar na festa. Então você já tem esse papel meio chato de ser o cara que está sempre na contramão, né? Ou seja, quando está todo mundo contente, que a economia está dinâmica, como a gente acabou de falar, você é o sujeito que está preocupado com a pressão em preços e vice-versa, né? Quando você deve ter um cenário mais de você possibilitar flexibilizar a política monetária justamente no momento quando você tem uma desaceleração da economia. Quando a gente olha para os preços, também a gente percebe que esses preços, eles estão bastante... A inflação acima da meta está bastante disseminada, ela também não é algo pontual, né? Tanto quando a gente olha para o IPCA, para os segmentos mais voláteis, administrados ou alimentação domicílio, a gente consegue enxergar uma inflação que está bastante acima da meta, fora inclusive da banda superior da meta,
disseminada por diversos produtos, sejam bens industriais, sejam serviços, seja através de IPCA ou administrados ou alimentação a domicílio. As expectativas de inflação passam, então, a sofrer uma desancoragem, né? Isso é um elemento muito importante. Obrigado, na gestão Socorro. da política monetária, o manejo. Faltando das expectativas 135 de inflação. superchat, Como gente. Vamos pro giro podem de notícias perceber, daqui a pouquinho. ela já vinha parcialmente desancorada ao longo de 23 e essa desancoragem cresce para todos os vértices. É isso aí, gente. Essa é a política econômica do Banco Central que, como falaram aqui, é o cara do mercado lidando com o mercado. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.